Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a essa que é mais uma edição do nosso Camacel Atualidade, o nosso Camacel News. Como é do vosso conhecimento, este é o canal angolano de arbitragem, de mediação, arbitragem e conciliação de litígios, o espaço no nosso canal aqui do YouTube, em que nós reservamos exclusivamente para tratar de matérias que se prendem com os métodos adequados de resolução de conflitos. Mediação, conciliação, arbitragem, de spot boards, as práticas colaborativas, como a advocacia colaborativa, também a mediação online e outros procedimentos de resolução de conflitos online. Nós tratamos aqui, ou procuramos tratar, trazendo, ou levando ao vosso conhecimento, trazendo para o canal e concomitantemente e por esta via, levar para o vosso conhecimento matérias que se prendem com essas formas adequadas de resolução de conflitos. De um tempo a esta parte temos estado a tratar da arbitragem e no âmbito da Lei 33/22, de 1 de setembro, como é de conhecimento de todos, este diploma veio a aprovar o Código de Processo de Contencioso Administrativo. E é exatamente no âmbito deste diploma que nós encontramos, e no nosso webinar, no nosso vídeo passado, falamos a respeito disso e aludimos diferentes nuances dos efeitos práticos que este diploma legal certamente há de trazer para aquele que é o ambiente arbitral da prática, do ensino, estudo da arbitragem em Angola. E prometemos naquela altura que faríamos uma série de vídeos abordando de forma muito mais específica cada um dos artigos deste diploma legal. E é isso que nós vamos e nos propusemos fazer agora. Tratar de forma mais individualizada cada um desses artigos. É verdade que a nossa intenção não é, e o espaço seria exíguo para o fazer de forma exaustiva, não é? Ir ao âmago profundo, passa aqui a calcologia, destas normas. Nós queremos, de facto, trazer à lição um bocadinho mais daquilo que se pode perceber do sentido e o alcance dessas normas, mas não, de facto, tentar aqui fazer uma análise acabada destes mesmos diplomas, deste mesmo diploma e dos diferentes normativos que ele compõe, que o compõe, melhor dito. Igualmente, isso serve de fundamento o facto de não podermos fazê-lo porque não integramos a comissão que trabalhou na produção dessa lei. Concomitantemente, não estaríamos em condições de poder aferir aquele que foi a ratio essendi, a base que norteou o legislador para as opções legislativas que aqui nós temos. E poderemos sim, com alguma margem de erro, tomar posições que muito provavelmente não foram aquelas que tiveram na base do raciocínio do legislador a quando da elaboração desse diploma legal. Mas essa é a beleza do direito, aí está a beleza do direito, de facto, a possibilidade de deixar para que os diferentes atores possam apresentar as suas contribuições, possam dar as suas opiniões relativamente àquilo que são as disposições legais de um determinado diploma ou de determinado fenómeno jurídico que seja objeto de análise por parte deste ou daquele indivíduo entendido nesta ou naquela matéria. Ora bem, indo então de encontro ao que nos traz, e como já fizemos menção inicialmente, nós falaremos aqui, ou continuaremos a falar, da Lei 33/22, que aprova então o Código do Processo do Contencioso Administrativo. Trataremos apenas do Código Contencioso Administrativo ou Código do Processo do Contencioso Administrativo para facilitar aqui a nossa compreensão, e sei que certamente os nossos ouvintes e os nossos seguidores poderão assim também mais facilmente aperceber-se do que nos estamos a tratar. Ora bem, este diploma tem vários capítulos e títulos, e é exatamente no título 9 em que nós encontramos, começando do artigo 185 até o artigo 189,
por sinal, o último título e o último artigo deste diploma, no caso o 189, vem aqui neste título espelhada, escalpelizada, aquilo que o nosso legislador entendeu trazer como bases para fundamentar a arbitragem administrativa ou a arbitragem em matéria do contencioso administrativo, se assim quiserem. E, para o dia de hoje, nós falaremos do artigo 185 e, se nos restar tempo, faremos também aqui uma pincelada rápida sobre o artigo 186. Ora bem, o artigo 185 fala-nos exatamente sobre questões arbitráveis. De outro modo, estaríamos a falar da arbitrabilidade objetiva. Não é? O que é possível trazer, levar para a arbitragem em matéria do contencioso administrativo. E, com base nesse artigo, no seu número 1, esse artigo é composto por 3 números, não é? No seu número 1, vem exatamente a dizer que, salvo disposições especiais, disposição especial expressa em contrário, ou seja, estabelece aqui uma regra sobre aquilo que deverá ser as matérias tratadas ou questões tratadas em sede do contencioso administrativo, e continua o legislador, pode ser constituído tribunal arbitral para o julgamento de, e traz aqui diferentes alíneas com as diferentes situações que elenca o legislador. E começa logo dizendo que as questões respeitantes a contratos, ou seja, matérias em que a administração pública intervém, na mais das vezes, sem o seu ius imperi, não é? Quando há a possibilidade quando ela dá-se a possibilidade de intervir fora dos poderes públicos de Estado, poderes de força e outros que o caracterizam como essa instituição pública, se quisermos, superior, trata de forma privada, ou seja, à luz do direito privado, questões de natureza contratual, ou seja, negocia, subscreve a contratos como uma firma ou uma instituição particular se tratasse. Então, nesses casos, estabelece a lei, no seu artigo 1º, no seu artigo 1º, a linha A, que a administração pública poderá, e concomitantemente sobre essas questões, as partes poderão levá-las para a resolução por via da arbitragem, sempre que sejam questões que se prendam com contratos, não é? Incluindo, quando continua o legislador, a apreciação de atos administrativos relativos à respectiva execução. Ou seja, não só poderão ser levados para resolução por via arbitral os contratos, mas também todos os atos administrativos, porque aqui a lei não excetua os atos administrativos, mas sim diz que os atos administrativos, ou todos os atos administrativos, relativos à respectiva execução. Ou seja, não estamos a falar apenas do contrato enquanto instrumento que regula a relação entre a administração pública e determinada pessoa, e determinado ente privado ou outro ente público, mas também todas as situações que decorrerem da execução desse contrato e para as quais a administração pública, por via de ato administrativo, praticar determinado ato que venha a produzir efeitos na esfera jurídica de um terceiro ou da própria administração pública e que seja uma questão controvertida. Ou seja, as questões controvertidas não precisam apenas serem aquelas que vêm respaldadas no contrato, mas também dos efeitos que decorrerem da execução desse mesmo contrato quando estes efeitos ou factos se despoletarem por efeito de um ato administrativo praticado pela administração pública no âmbito da execução desses mesmos contratos. Bem, a linha B faz referência, contrariamente ou adicionalmente, se quisermos, ao que diz a linha A, das questões de responsabilidade civil extracontratual, incluindo a efetivação do direito de regresso. Não é? Ou seja, as questões que não sejam de natureza contratual, não é? E que deem lugar à responsabilidade civil extracontratual da administração pública, incluindo aqui
à efetivação do direito de regresso, nos casos em que, por alguma razão, determinada pessoa que tenha um contrato com a administração pública se possa ver prejudicada por um ato que a administração pública praticou, aqui, por exemplo, uma demolição que tenha sido feita de modo indevido, e se constatar que aquela demolição, ao resultado daquela demolição, houve um prejuízo causado a esse particular e há necessidade de poder ver-se ressarcido por esses danos causados pela administração pública, obviamente, numa situação como essa que configuramos, não há um contrato administrativo, é por uma razão alegadamente de interesse público que se despoleta a possibilidade de demolição desse imóvel, aqui o exemplo que nós trazemos, e que há necessidade de um regresso, de uma restituição, de uma reposição do direito que foi violado, do direito que foi limitado, se assim quisermos, este particular. Não é? Há aqui lugar a uma justa indemnização nos termos da Constituição e da lei. Um exemplo como esse, ou uma situação como essa, poderá efetivamente configurar uma situação passível de resolução também por via da arbitragem, salvo melhor interpretação. Mas também podemos aqui trazer um outro exemplo de alguém que tenha sido ou que tenha praticado determinado ato no sentido de salvaguardar determinado interesse, cuja responsabilidade é da administração pública e que vê-se prejudicado com efeito, por exemplo, a cedência de uma viatura, a cedência de um meio, de um equipamento, com vista à satisfação de uma necessidade pública e urgente, e que este particular, reclamando para si a necessidade da restituição do direito de regresso daquele bem ou daquela coisa na sua esfera, não encontra uma melhor resposta de forma extrajudicial no contacto com a administração pública, poderá, se daí se despoletar um contencioso ou uma situação de resolução por via do contencioso, aqui uma via heterocompositiva, seja ela judicial ou extrajudicial, poderá, querendo o particular, optar pela via extrajudicial, seja pela via arbitral, para a resolução deste conflito. Nos termos dessa lei, nos parece que aqui a linha B permite exatamente que nestes casos, né, de responsabilidade civil extracontratual do Estado, ou seja, da administração pública, possa, de facto, dar lugar a uma resolução por via da arbitragem, por serem questões objetivamente arbitrais. Ou seja, há aqui lugar, de facto, à arbitrabilidade objetiva nos casos em que a administração pública tem essa responsabilidade extra-contratual de natureza civil. A linha C deste mesmo artigo faz referência, por sua vez, às questões relativas a atos que possam ser revogados sem fundamento na sua invalidade nos termos da lei substantiva. Ou seja, a administração pública, se a administração pública na relação com um terceiro, um cidadão, uma instituição pública ou privada, que entenda-se a administração pública no sentido lato, para podermos aferir todos os entes públicos, independentemente da sua dimensão, autarquias, empresas públicas, institutos públicos, administrações municipais, todos os entes públicos. Por isso nós falamos aqui no conceito mais geral, mais genérico de administração pública, estabelece a lei, na linha C, que as questões relativas a atos que possam ser revogados sem fundamento na sua invalidade, nos termos da lei substantiva, podem também estes atos ou estas questões que se levantam sobre estes atos, desde que não estejam em causa aqui questões que se prendam com a invalidade dos mesmos, poderão ser, nos termos do artigo 185, passíveis de resolução por via da arbitragem. A linha D deste mesmo artigo coloca-nos uma outra situação em que também há arbitrabilidade objetiva, que são as questões sobre serviços públicos concessionados. Ou seja, a administração pública, por via de ato administrativo ou de contrato administrativo, pode fazer concessões a terceiros
para a exploração ou para o usufruto de determinado espaço ou a realização de determinados serviços e que daí possam eventualmente poderão eventualmente, normalmente acontecem, não é, despoletar situações que levem à necessidade de resolução de um determinado conflito, de um determinado desentendimento. O que a lei nos oferece hoje é exatamente a possibilidade de, sobre estas questões, também serem passíveis de resolução por via da arbitragem. Quando digo nos oferece hoje de forma inequívoca, de forma mais aberta, de forma mais concreta, porque, de facto, o estudo e a discussão sobre a arbitrabilidade objetiva de conflitos, à luz da lei angolana, muitos entendidos defendem, de facto, a posição de que a arbitrabilidade dos conflitos administrativos se se colocava alguma limitação ou alguma dificuldade na interpretação sobre essa possibilidade relativamente aos atos administrativos, que era quase a generalidade do entendimento que não se podiam avançar sobre eles, porque tínhamos, na verdade, uma arbitrabilidade administrativa mais virada para os contratos fiscais, para os contratos de natureza petrolífera, aí as concessões petrolíferas também. Hoje já não se colocam essas dúvidas. De facto, é possível, sim, que a administração pública olhe, que a administração pública trabalhe sobre essas matérias e sobre elas as partes possam, de facto, ver resolvida por via da arbitragem a resolução de determinados conflitos. Né? Isto é a linha D do artigo 185, do seu número 1, nos deixa claro, então, a possibilidade de questões relativas a serviços públicos concessionados, poderem ser passíveis de resolução por via da arbitragem. Há aqui uma exceção que coloca o número 2 relativamente a esse elenco que acabamos de fazer de situações em que é possível a arbitrabilidade desses mesmos conflitos. E diz-nos o número 2 do artigo 185 que excepcionam-se do disposto no número anterior os casos em que existam contra-interessados, salvo se estes aceitarem o compromisso arbitral. Ou seja, não poderá em princípio, partir-se para a arbitragem como forma de resolução desses conflitos quando existirem contra-interessados. O que é que são os contra-interessados? Se dará naqueles casos em que a administração pública e um outro ente público ou privado com quem entabula alguma relação ou por força de determinada convenção existir algum vínculo com esta pessoa ou com este ente, entenderem ambos, por via de uma convenção de arbitragem, resolver o conflito que se prende com a execução deste contrato, com a execução com a execução do contrato, com a execução da relação, se podemos dizer, em que a administração pública se encontra com esse terceiro, não é? Ou com essa parte com a qual convencionou ou não, ou foi praticado um determinado ato pela administração pública e esse terceiro pretende, ou esse cidadão, ou essa instituição pretende impugnar porque vê um interesse seu condicionado, um interesse seu em causa por conta deste ato praticado pela administração pública, entende-se aqui, nos termos do número 2, que não se poderá partir para a via arbitral como forma de resolução daquele conflito em particular, quando colocar em causa interesses de terceiros. Essa é a primeira situação. Ou seja, se colocar em causa os interesses de terceiros, os contratos em que a administração pública é parte, os atos administrativos que tenha praticado a nível da responsabilidade, que possam dar lugar à responsabilidade a responsabilidade civil extracontratual, nos casos das concessões, não poderá haver a resolução por via arbitral quando colocar em causa interesses de terceiros. Não é? E por que se coloca isso? Exatamente porque a administração pública, quando pratica um ato, ela pode refletir-se negativamente em uma ou outra pessoa que não seja
parte integrante de um determinado convênio que a administração pública tenha feito com um terceiro. Então, o legislador procura aqui, no nosso entender, acautelar a posição desse outro terceiro que, nos termos do contencioso judicial, existem normas próprias para salvaguardar essa intervenção desta parte que também demonstra, declara ou poderá ter algum interesse na demanda ou ainda na resolução, no acompanhamento no desfecho dessa mesma demanda. Mas o legislador não fica por aqui. O legislador dá a possibilidade desta parte ou deste ente que também tem interesse na questão que é objeto deste litígio e que a administração pública e a parte com a qual a administração pública, prima facie, tem interesse em ver resolvido o conflito por ser signatário no contrato ou contra ele ou diretamente para ele, a administração pública, responder por via de um ato administrativo que agora se vai levantar questões sobre a sua efetividade ou não, sobre a sua manutenção ou não. Já vimos que aqui questões que se prendam com a validade acabam sendo, ou com a sua invalidade, acabam sendo afastadas nos termos da linha C. Então, se colocarem questões desta natureza, a lei permite que, de facto, este terceiro possa, querendo, intervir também na arbitragem como parte, que teremos uma arbitragem multipartes, não é? Com três interessados, poderem então ter aqui poder intervir na arbitragem e aí sim, salvaguardado esse direito desse terceiro que também é interessado e que vê, e que poderá ver a questão objeto do litígio e que ele tem um interesse direto a ser resolvida por via arbitral e, como já sabemos, por sentença que tem a força vinculativa igual à de uma sentença judicial, a lei oferece também a esta parte a possibilidade de, querendo, poder integrar este tribunal arbitral, integrar este conflito arbitral e poder fazer na própria pessoa salvaguardar os seus direitos. Isso nos convoca a uma figura também muito discutida a nível da arbitragem, que é a questão da intervenção de terceiro não signatário da convenção arbitral. Por que é que eu coloco isso? Coloco isso porque a possibilidade que o legislador abre de haver ou não haver arbitragem por conta da situação em que se colocará esse terceiro, ou haver arbitragem com a intervenção no processo arbitral ou no procedimento arbitral deste terceiro, leva-nos à questão de saber em que momento esse terceiro conhecerá da existência do conflito arbitral e em que momento ele poderá apresentar o seu consentimento. Ora, ele poderá apresentar o seu consentimento, eventualmente, numa situação, e aqui por hipótese, que se dê na administração pública antes mesmo da constituição do Tribunal Arbitral. E saber que não, que o A ou o B também poderão ter interesses nisto, neste assunto, neste tema, e ao invés de limitar a resolução desta questão por via da arbitragem e termos que seguir para o Tribunal Judicial, por que não convocar também esse terceiro para que se possa pronunciar e, deste modo, não colocar entraves no segmento dessa questão para a via arbitral e ter imediatamente a intervenção desta mesma pessoa já em sede de um compromisso arbitral. Não é? Então, isso poderá acontecer. Isso poderá acontecer e, se assim ocorrer, temos aqui um signatário da Convenção de Arbitragem, no caso aqui do compromisso arbitral, anterior à constituição do Tribunal Arbitral. Mas entendo também que poderá suceder, na prática, algo diverso, que seria a situação de requerer uma arbitragem em que a própria administração pública também responde positivamente para a constituição deste tribunal arbitral e, a dada altura, no processo de constituição do tribunal arbitral, por força das regras do centro,
por força da intervenção dos árbitros, se constatar que efetivamente aquela arbitragem não poderá avançar sob pena de, lá mais para frente, ser declarada a nulidade por via da intervenção judicial, aqui em sede de recurso ou de anulação da sentença arbitral, e os próprios árbitros, ou os árbitros de parte, se ainda não estiver constituído efetivamente o tribunal arbitral, ao invés de partirem para uma decisão considerando a inarbitrabilidade objetiva daquele conflito, por conta da falta deste elemento subjetivo que é a declaração do terceiro interessado, convocar, convidar, notificar esse terceiro interessado para que se pronuncie. Ora, se esse terceiro se pronunciar positivamente, nós teremos aqui, na verdade, uma intervenção de terceiro num conflito arbitral, terceiro esse que não era signatário da convenção de arbitragem. Então, eu entendo que, de facto, isso pode acontecer nestes termos e de facto, se levantarem uma série de questionamentos sobre a viabilidade, não viabilidade, se coloca-se aqui a questão da nulidade ou não desta arbitragem, se a intervenção é devida ou deve ser aceita quando feita nesses termos ou não. Bem, como temos vindo a dizer, de facto, essa lei traz-nos a oportunidade de poder discutir uma série de questões a nível das academias, a nível das formações que certamente ela há de impulsionar, a nível da própria administração pública, no sentido das pessoas, dos técnicos da administração pública, poderem saber exatamente em que medida atuar e como devidamente atuar em situações como estas ou outras que se poderão colocar. Terminando aqui, e pelo tempo me parece que não vamos poder falar do artigo 186. Talvez deixemos para uma outra altura, porque já ainda temos o número 3 do artigo 185 para abordar. E o número 3 do artigo 185 diz o seguinte: não pode ser objeto de arbitragem a responsabilidade civil por prejuízos decorrentes de atos praticados no exercício da função política e legislativa ou da função jurisdicional. Eu penso que também não é de estranhar para ninguém o facto de haver uma disposição nesse sentido. De facto, o legislador aqui entende, e achamos nós que bem, que atos exercidos no âmbito da função política, atos exercidos no âmbito da função legislativa e aqueles exercidos no âmbito da função jurisdicional deverão encontrar campo perfeito para a sua aferição, para a sua avaliação, para a sua discussão e resolução, de facto, nos modos, nas formas de resolução dessas mesmas questões que a própria lei, a lei especial, estabelece. Não é? Os conflitos ou situações que se prendem no âmbito da ação política ou governativa, quando estritamente políticos, existe um fórum que se não extrajudicial e administrativo ligado a essas mesmas instituições, e quando não são estritamente políticos, obviamente vão pela via judicial também para serem resolvidos, e o mesmo se diz da questão legislativa. Atos de natureza legislativa ou são resolvidos em sede dos órgãos com competência legislativa, que têm instrumentos próprios, que têm mecanismos próprios para os resolver, e quando assim não é, então poderão ser conduzidos para fóruns pré-determinados, normalmente o fórum judicial do Tribunal Constitucional ou do Tribunal Supremo, dependendo da situação concreta, e o mesmo se coloca a nível da função jurisdicional. Né? Entendemos que, de facto, faz todo sentido que assim seja, e não sejam arbitráveis, ou seja, essas mesmas matérias poderão eventualmente ser objeto de uma análise por uma outra forma de resolução de conflitos, uma forma mista de resolução de conflitos. Aliás, nós temos hoje o sistema multiportas. Não me repugna nada que, sobre uma situação como estas, de natureza política, legislativa ou jurisdicional, se procure fazer uma intervenção a nível da resolução desses mesmos conflitos, com uma mediação, com uma conciliação, com uma outra técnica que se entender necessária para
para se chegar a uma solução. Não me repugna nada, mas pronto, no concreto, isso poderá se aferir e ver a viabilidade ou não da intervenção de profissionais dessas outras formas de resolução de conflitos em matérias que se prendem com o exercício da função política, legislativa ou jurisdicional. Aliás, a forma administrativa de tratar essas mesmas questões pode sim levar a aberturas a abertura para a intervenção de profissionais da mediação e da conciliação ou ainda de outras técnicas ou formas extrajudiciais de resolução de conflitos. Mas entendo, de facto, aqui o raciocínio do legislador a retirar da arbitragem estas matérias e penso eu que falo sim, falo muito bem, olhando também para a realidade social angolana, talvez não fosse esse passo dado nesta altura, com a oportunidade que se exige, olhando para a maturidade também das instituições e das pessoas para aquilo que é a arbitragem. Não é? Não seria pecado nenhum dizer que ainda se colocam muitas restrições, muitas reticências, queria eu dizer, relativamente à arbitragem, neste ou naquele segmento, então levá-las à arbitrabilidade de questões exclusivas, estritamente políticas, estritamente de matéria de natureza legislativa ou jurisdicional, se calhar não seria uma boa opção, olhando para a realidade que temos agora. Mas, claro, estamos a fazer o nosso caminho, estamos a desenvolver o ambiente arbitral em Angola e de certeza absoluta que chegará uma altura em que se poderá considerar a hipótese de mudar de mindset, de mudar de quadro e pensar de frente para aquilo que é a resolução dos conflitos que envolvem esse tipo de matérias ou atuações estritas nessas funções que aqui mencionamos. Pronto, é o que nós queríamos trazer relativamente ao artigo 185 da Lei 33/22, de 1 de setembro, a lei que aprova o Código de Processo do Contencioso Administrativo. Espero que possam aproveitar e tirar as vossas ilações também. Como disse, o nosso mote é levantar a discussão, a questão é nova, está aí em aberto, e pronto, nós com a cara e a coragem apresentamos aqui a nossa opinião, que está longe de ser a opinião mais acabada, mas queremos de facto fazer isso, ser um vetor para a discussão, ser um vetor para levantar questionamentos, problemas e começarmos, de facto, a resolver as questões por via da arbitragem, ainda que seja discutindo-as no ambiente académico ou no ambiente profissional, conforme forem os casos. Então, caríssimos amigos, muito obrigado pela vossa atenção de sempre. Fica aqui a nossa recomendação reiterada de assistirem os nossos vídeos, partilharem com aqueles que poderão eventualmente ter interesses nessas matérias, quando não for do vosso interesse direto ou imediato, e darem os likes para que a nossa página possa crescer no conceito e na avaliação do YouTube e, por que não, apresentarem também questionamentos, apresentarem as vossas opiniões e sugerirem inclusive temas para que possamos trazer aqui e tratá-los a nível do nosso Camacel. Então, o nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade em que falaremos então de um outro artigo desta mesma lei. Obrigado e até a próxima.